Olá, meus amigos, boa noite. Vai entrando aí, pessoal. Vai entrando, boa noite. Opa, Lenir, Frank, boa noite, boa noite. Agnes, pessoal. Opa, obrigado pelos corações aí, obrigado. Castilhão aí convidou seus seguidores, MVCG, a Josso Cordeiro. Obrigado, pessoal, boa noite, boa noite. Vai entrando aí, maravilha, maravilha. Estão dando aí os corações. Opa! Fortaleza! Juliana Felipe, obrigado por convidar aí os seus seguidores. O Leo, opa! Do Japão, meu amigo aí que me acompanha sempre, da Paraíba. Pessoal, pleno sábado à noite. Oi, Paula, tudo bem? Maravilha, Felipe convidou seus seguidores. Será o Felipe Moraes? Será? Bom, Brasília, Santo André, boa noite da Suíça. Opa, tá fazendo frio na Suíça ou não? Santa Bárbara, Mato Grosso do Sul, Campinas, temos todo o Brasil aí. Botucatu, opa, Camargo, Thalita, obrigado por convidar os seus seguidores. Maravilha, maravilha, pessoal. Pleno sábado à noite, temos quase 100 pessoas participando desse Periscope. Vai ser muito, muito, muito top. Então, vamos começar, vamos começar. Pessoal, muitas pessoas, elas não sabem o poder que tem a sua história. Elas não sabem o poder que tem a sua história. Olá, meus amigos, mis amigos de Guayaquil. Não sabem o poder que tem a sua história, não sabem como contar a sua história e por isso, em muitos dos casos, as pessoas elas acabam fazendo uma apresentação fria, uma apresentação que parece indiferente, que parece não sei, sem graça, ou, em último dos casos, que não conecta. E realmente, para você poder se tornar persuasivo, porque uma coisa é você fazer uma apresentação, mas nem sempre uma apresentação ela é persuasiva. Ela é persuasiva porque existem níveis aonde você chega até o íntimo da pessoa, você se conecta, faz sentido para a pessoa te ouvir ou até mesmo te comprar. Mas para conseguir isso, você precisa aprender a contar a sua história. Nos Estados Unidos, isso chama-se de storytelling. E o storytelling é muito conhecido, é muito famoso, porque os americanos são gênios no marketing, são geniais. Os americanos, eles que fazem as melhores campanhas do mundo em marketing, e é porque eles conhecem o ser humano, conhecem o comportamento, e Basta você ver que quando eles fazem um filme de Hollywood, eles têm aquele storytelling, tem aquela jornada do herói, sabe? Aquela jornada do herói, que aquela pessoa começa a contar a sua história e ele começou a sua vida. Aquela história do Rocky Balboa, imagina o Rocky Balboa, essa história fantástica, aquele filme que fez tanto sucesso, mas para quem não sabe como começou esse filme, ele tinha um escritor que ele fez o roteiro não de um filme, na verdade ele fez o roteiro de um roteiro de um livro, e esse escritor, ele estava totalmente falido, ele não tinha dinheiro para nada, ele estava com tantas dificuldades que ele chegou a um ponto no qual ele teve que vender o seu cachorro, sabe? Aquela relação íntima que a pessoa faz com o seu cachorro, e ele teve que vender o seu cachorro por um valor assim irrisório, tipo US$ 100, para ele conseguir comer, para ele conseguir pagar as despesas, para ele conseguir se sustentar. E de repente ele estava numa cafeteria
e ele começou a assistir um filme de dois boxeadores que estavam aí numa luta, e ele começou a imaginar na sua cabeça, começou a imaginar aí o que seria de uma história de uma pessoa que não é famoso, não é um lutador famoso e que tem a chance da sua vida de lutar com um boxeador já experiente, famoso, campeão do mundo, etc. E na sua cabeça veio toda a história do filme do Rocky, na verdade. E ele começou a escrever, e saiu já praticamente o roteiro desse filme. Aí ele foi, obrigado William, obrigado Eder aí, que estão compartilhando com seus seguidores. Aí ele foi para várias produtoras, para ele mostrar aquele libreto, aquele roteiro, libreto em espanhol, né? Aquele roteiro. E ninguém se interessou. Sabe quando você acredita que tem sabe quando você acredita que tem uma coisa boa? Quando você acredita que você tem um produto bom, quando você acredita que você tem uma mensagem pro mundo, uma coisa, um talento, e as pessoas elas não te escutam, elas não dão bola, elas rejeitam, e ele passou por dezenas, foram 10, foram 15, foram 20 produtoras e ninguém se interessou naquele projeto, ninguém se interessou naquele roteiro. E de repente, uma produtora ficou interessada e falou, bom, eu acho que isso aqui talvez poderia virar um filme, mas a gente acha que isso aqui pode valer muito pouco. Tipo, eles falaram assim, olha, eu posso te pagar aí $10.000. E imagina, ele acabou de vender o seu cachorro para poder comer e para poder subsistir e passando um apuro incrível, e de repente os caras oferecem $10.000, mas aí ele diz, não, mas você não entendeu, esse roteiro aqui, ele está super top, o roteiro aqui, ele vai dar certo, vai ser muito bom, só que o Rocky, que é o cara que luta, o Rocky tem que ser eu quero ser o Rocky. E aí os caras ficaram loucos, né? O cara falou, não, mas você tá fora de si, né? O Rocky, você nem é ator, você é maluco, né? Não, você tá fora de si, então não, a gente não quer nada. E ele foi para muitas outras produtoras, e a outra também ficou mais ou menos interessada, mas quando ele falou, não, mas o Rocky tenho que ser eu, aí o cara falou, você tá louco, mas é impossível, não sei o quê. Mas ele persistia, porque quando você tem um sonho, quando você tem um projeto nas suas mãos, você precisa ir à frente, você precisa persistir e você precisa lutar, sabe, como aquela semente que está dentro da terra e ela empurra a terra e parece um monte de terra, é mais fácil desistir, mas ela não desiste. E aí o que aconteceu? Aí uma dessas produtoras falou, cara, traz de novo esse roteiro aqui, porque a gente de verdade achou ele legal. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar para você $50.000. E vamos fechar o negócio com você. Vamos fechar o negócio, $50.000. Imagina $50.000 na cabeça daquele cara que acabava de fechar, que acabava de vender o cachorro por R$100 para comer. E aí ele fala $50.000. Pronto, mas eu vou ser o Rocky. Não, mas não, nós queremos o seu roteiro. Cara, você não entendeu. Você não pode ser o Rocky. Tem que ser um ator, tal. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu não vou aceitar. Resumen da história, para fazer um resumo aí da história que é um pouco longa. Uma produtora chegou a oferecer para ele $300.000 para ele não ser o Rocky. Então falou, cara, nós vamos te dar $300.000 para você não ser o Rocky. Esquece isso aí, esquece, pelo amor de Deus, esquece essa ideia, você não é ator, você não vai dar certo. Ou talvez até ele era ator, mas daqueles que fazem, sei lá o que, lá dentro, né?
E aí, ele falou $300.000 para você não ser o Rocky. Aí o cara, ele falou assim, ficou assim, falou, tinha vendido o cachorro por $100 para ele comer, e $300.000 em 1980, eu acho, o filme é dos 80. E o cara falou, não, eu não vou aceitar, eu tenho que ser o Rocky, eu tenho que ser o Rocky. Aí adivinha o que aconteceu? Os caras aceitaram que ele seja o Rocky, tá? Só que aquele escritor é o Sylvester Stallone. Aquele escritor, o cara que escreveu aquele roteiro, era o Sylvester Stallone. E ele não era conhecido, e ninguém queria ele como ator, e ninguém queria que ele fosse aí naquele filme que eles iam fazer. E ofereceram $300.000 para ele não ser o Rocky, e o Sylvester Stallone não aceitou. E ele conseguiu, e ele continuou até ele conseguir fazer o filme como o Rocky. E vocês já viram o que esse filme deu, já viram o que aconteceu com Sylvester Stallone, já viram o que aconteceu, ok? Ótimo, vou chorar. Olha, agora, por que eu contei essa história, gente? Por que eu contei essa história? Quantos de vocês ficaram comovidos com essa história? Quantos de vocês ficaram prendidos na atenção? Se você estava querendo ir no banheiro, você segurou porque você não queria perder uma única palavra que eu estava falando. Quantos de vocês ficaram até emocionados com essa história que eu comecei a contar? Isso é storytelling. Isso é storytelling. Storytelling é você ser capaz de contar uma história com toda a paixão, com todo o entusiasmo, com todo o seu amor, com todo o seu impacto e com todas as palavras e com todas as descrições para que a pessoa fique assim, sabe? Eu acho que vocês, talvez sábado à noite, em vez de você assistir um filme, você tinha que pegar uma pipoca e ficar comendo aqui e ficar assistindo eu te contar essa história incrível. Agora, e a história não termina aí. Sabem o que aconteceu com o Sylvester Stallone? Sabem o que ele fez com o primeiro dinheiro que ele ganhou com o filme? Ele foi e ele tentou achar o seu cachorro, porque ele tinha vendido o cachorro numa loja onde as pessoas vão para comprar, sei lá, comida de cachorro, essas coisas aí. E ele acabou vendendo o seu cachorro ali. E, de repente, ele foi todos os dias, gente, todos os dias foi à procura da pessoa que comprou o cachorro dele por $100. E aí, vocês não vão acreditar, mas ele encontrou o cara que comprou o cachorro. E ele diz, cara, você não vai acreditar, eu dei certo aí nos negócios que eu fiz, eu quero o meu cachorro de volta. E adivinha o que ele falou? Falou, qual cachorro? E ele falou, esse que você tem na mão. E aí ele diz, mas esse aí não é seu cachorro, eu quero meu cachorro de volta. Você é louca, cachorro de volta, esse cachorro é meu, esse cachorro não é mais seu. Não, mas eu quero o meu cachorro, você não entendeu, esse cachorro não é seu. Cara, eu te vendi esse cachorro por $100, eu vou te pagar $500. Eu vou te pagar $500, mas você me vende meu cachorro. E ele diz, não, mas esse não é seu cachorro. Ele diz, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar $1.000, vou te dar $1.000 para você devolver o meu cachorro, ok? E ele diz, não, mas esse não é seu cachorro. E só para fazer curta história, o cara não quis vender o cachorro. E ele ficou tão desesperado porque ele tinha aquele vínculo emocional com aquele seu amigo cachorro que passou por as maiores dificuldades, que passou todas aquela fase ruim da vida dele. E ele tinha aquele afeto por esse cachorro que, para fazer a história curta, o cara ofereceu $10.000 pelo cachorro. E o cara não vendeu. Já pensou? O cara não quis vender o cachorro por $10.000. E ele já estava acostumado a ser insistente, ser persistente, o cara ir atrás dos seus sonhos, conseguir aquilo que ele queria, persistir, insistir e ir para cima. Adivinha o que? Ele convenceu o cara de vender o seu cachorro por $15.000
desde que o cara e o cachorro saíssem no filme. E aí os caras apareceram no filme. Aquele cachorro que aparece no Rocky 1 é o cachorro do Sylvester Stallone. E aí, imagina, o cara, novo dono do cachorro apareceu no filme, o cachorro apareceu no filme e o cara pagou $15.000 por esse cachorro de volta. Então, isso aí, amigo, imagina, essa história que eu estou te contando e como que eu te conto, falo, o cara estava com o cachorro aqui na mão e ele estava aí esperando e ele foi todos os dias procurando o cara e ofereceu $1.000 e ele não aceitou, tal. Quantos de vocês ficaram prendidos com essa história, imaginando como seria o cachorro? Era um cachorro branco, grande, como era a loja onde a pessoa comprou o cachorro? Você imaginou o Sylvester Stallone aí fazendo oferta, querendo comprar? Imagina, isso aí faz a sua imaginação, sua cabeça começa a trabalhar nesse sentido, e é justamente isso que você tem que conseguir quando você conta a sua história, ok? Quando você fala com alguma pessoa, e Hollywood é uma máquina para mexer com as suas emoções. Por isso que eles vendem tanto, porque eles conseguem levar uma história de uma pessoa que passou apuro, que de repente não era ninguém, que não era famoso, etc, etc, e pela sua insistência, pela sua persistência, pela sua paixão, pelo seu compromisso, pela sua determinação, ele foi subindo na vida, apareceu uma oportunidade e tal, e aí eles contam todos os desafios de alguém que começou de baixo e foi subindo e hoje é bem sucedido. Então é incrível como contar essa história que chama-se a jornada do herói. Então Hollywood faz essa jornada do herói em vários e vários filmes, e se você prestar atenção, é assim como deve ser contada uma história. Porque Imagina que você vai ler um livro. Imagina que você vai ler um livro e você pega o livro, e quando você pega o livro, você abre o primeiro capítulo e diz: eles estão felizes para sempre. Abre o segundo capítulo e o segundo capítulo diz: eles continuam felizes para sempre. E aí eles abrem o terceiro capítulo: eles seguem felizes para sempre. Está tudo bem, perfeito. Você terminaria de ler esse livro? Eu acho que não, a gente não terminaria de ler esse livro, porque está tudo bem. Agora, por que as pessoas assistem novela? As pessoas assistem novela porque quando elas começa o primeiro capítulo, a pessoa tal com a fulana tal, e aí esse aqui de repente perde a fortuna, o outro tem um acidente, o outro separa, o outro faz não sei o que tal, e toda a vida vira do avesso. E aí o filme inteiro ou a novela inteira, ela tenta consertar as peças, ela tenta ver o que acontece com esse aqui, não volta com o marido, mas quando ele se separou ficou grávida, e esse filho era de um outro cara, e o outro cara depois ficou rico, mas ele não sabe que tem um filho, e quando o filho cresce, ele vai falar com os outros irmãos que não sabem que ele era filho, e daí ele pede a herança, e aí o cara fica rico, e aí vira aquela novela, e isso é que prende a atenção da pessoa. A pessoa não pode perder o seguinte capítulo, porque ela já assistiu o primeiro. Eu nunca assisto o primeiro capítulo das novelas, porque se eu entender a primeira parte, eu tô o Forrest Gump. Esse filme é maravilhoso. Por quê? Porque o Forrest Gump tinha essa capacidade de contar histórias, e contava com tanto detalhe, com tanta eloquência, com tanta paixão, que realmente você ficava prendido, você ficava fisgado, você ficava vidrado naquela história, ok? E é verdade, eu também odeio novela, eu não assisto mesmo, porque ela te deixa curioso, sabe? Quando você chega na metade da novela e ela automaticamente te prende, e a pessoa que assiste a novela, você começa a perguntar, sem você perceber, você começa a perguntar: e quem é esse cara? Ah, esse cara é namorado desse aqui, esse aqui, tá, ele teve um filho aí e tal, e esse outro aqui, ah tá, e esse malvado aqui, você já começa a se inteirar de todas as coisas que estavam acontecendo, e aí você já entrou lá e já não pode parar.
Por isso é que a sua história, ela precisa utilizar 3 ou 4 emoções fortes. Sua história, ela tem que ter garantia. É verdade, né? É verdade. Mi nombre es Pablo Escobar, la plata ou el plomo, não? Pessoal, você tem que ter alegrias, tem que ter alegria dentro da sua história. Você precisa contar certas coisas com alegria. E eu me formei, e eu consegui aquilo, porque isso comove a pessoa. Você pode contar coisas com tristeza também. Ou eu perdi tudo, eu fiquei doente. Você pode contar as coisas com indignação. Você pode contar coisas com indignação. Gastei muito dinheiro com médicos e ninguém me ajudou, ou eu fiz isso, e aí tem indignação, angústia, ok? Então é amor, ódio, alegria, raiva, quando você fala como eu fui criticado, como as pessoas riam de mim, como as pessoas não acreditavam no meu sonho, mas eu insisti, mas eu persisti, e eu continuei, e eu insisti, e finalmente agora você conta o seu sucesso, e isso cria um impacto espetacular. É muito diferente do cara sair no palco e falar, bom, a minha vida é muito boa, eu sou um cara muito rico e eu tenho muito sucesso, e porque eu, o cara que sai lá na frente e fica falando porque isso aí é horrível. Então, nós precisamos entender que as pessoas que estão na nossa plateia, as pessoas que estão no nosso público, não são a grande maioria, são pessoas que elas talvez começaram como a gente, são pessoas que estão lutando, que estão passando dificuldades, que elas estão tendo muitos desafios pela frente, e você não pode entrar falando das coisas boas da sua vida. Você deve subir no palco, você deve falar com as pessoas, lembrando quando você andava de ônibus, lembrando quando você estava doente, lembrando quando você não tinha dinheiro, lembrando quando você foi criticado, quando as pessoas não acreditavam no seu sonho, lembrando toda essa face, porque quando você contar essa história de como você passava a noite sem dormir, quando você chorou, quando você estava angustiado, quando estava chegando seu primeiro filho, você não tinha dinheiro para pagar o hospital, e quando você conta isso desse jeito, exatamente, chama-se empatia. Quando você conta isso desse jeito, as pessoas elas vão conectar com você. Primeiro porque elas vão dizer, esse cara é um ser humano. Esse cara que não vem se gabar do que ele tem. Esse cara, ele começou como eu, ok? Ele começou como eu, ele entende o que eu passei. Ele entende o que significa andar de ônibus. Ele entende o que significa não ter dinheiro para botar comida em casa. Ele me entende, esse é o cara, eu quero ser assim, eu quero seguir ele, eu quero me espelhar, eu quero escutar os seus conselhos. Por quê? Porque você foi capaz de sair da sua realidade e você foi caminhando até a realidade do seu prospecto, até a realidade do seu público. E você pegou na mão dela e você puxou ela até onde você está agora, ok? Pessoal, se você estiver gostando disso que eu estou falando, bate no coração bem forte aí, bate na tela, ok? Quem é novo aí não sabe como dar coração, basta você colocar o seu dedinho na tela e você vai ver como começa a sair corações, tudo bem? Se você estiver gostando do que eu estou falando, bate seu dedinho na tela e vai sair um monte de coração, porque no final da transmissão, geralmente, eu assisto de novo, eu mesmo assisto meu reprise. E sabe por que eu assisto reprise? Porque eu quero saber onde eu errei, porque eu quero saber se eu podia falar com mais entusiasmo, porque eu sabia se eu consegui conectar com vocês, porque eu quero saber se você conseguiu realmente me dar esses corações, e eu vi que você gostou, ok? E pessoal, e se você depois quiser compartilhar esse Periscope com outras pessoas que precisam desses conhecimentos, dessas informações, eu agradeço também.
Tudo bem, pessoal? Então, quase terminando aqui o meu periscope, quando você vai falar com alguém, sempre se conecta aonde está a pessoa, se conecta na sua dor, se conecta no seu sofrimento, se conecta na sua dificuldade, porque qualquer pessoa pode falar que está tudo bem, mas quando você desce, você fala para a pessoa dos seus problemas e você entende ela, você mostra empatia, você pega da mão da pessoa e você leva ela até onde você quer, até aquele lugar onde a pessoa não acredita que ela pode chegar. Mas com certeza, se você inspirar, se você contar a sua história e se você falar, eu passei por isso, e hoje eu tenho sucesso, e se eu conseguir, você também pode. E você pode encerrar a sua apresentação falando, você também pode, porque eu te contei minha história, e eu te contei meus sofrimentos, e eu te contei as minhas lutas, e os meus desafios, e as minhas frustrações, e eu superei tudo isso e consegui ter o sucesso. Tudo bem, pessoal? Quem chegou aqui agora, quem está assistindo a reprise, seja bem-vindo. Quem chegou agora, vou fazer um breve resumo do que foi falado aqui. Eu falei de como a sua história tem poder. Você tem uma história e a sua história é poderosa, mas você precisa aprender a contar a sua história. E eu contei a história do Sylvester Stallone e contei a história de como ele conseguiu, contei a história de como ele escreveu um roteiro onde ele não tinha nenhum dinheiro, ele não tinha dinheiro nem para comer, e ele não aceitou $5.000, nem 10 mil, nem 50 mil, ele não aceitou $300.000, porque ele queria ser o ator que interpretasse o Rocky, e esse Rocky, ele acabou vencendo, a insistência dele acabou vencendo. Eu vou fazer 3 periscópios sobre como contar sua história. No próximo periscópio eu vou contar a minha história. Portanto, se você é novo aqui e você ainda não me segue, me siga. Porque se você me seguir, vai aparecer um alerta no seu celular falando quando eu estou online. Então, quando eu estiver online, você vai ficar sabendo e então você vai poder me seguir e vai poder assistir os meus periscópios. Tudo bem? Então, o próximo periscópio eu vou contar a minha história, porque agora não vai ficar muito longo esse aqui. Eu vou contar a minha história no próximo periscópio, talvez amanhã, talvez na segunda-feira. Depois eu vou fazer mais um periscópio sobre esse mesmo assunto, tá bom? Sobre uma segunda parte, sobre como você contar sua história. E pessoal, nesta terça-feira vai ter uma coisa inédita. Nesta terça-feira, você vai digitar bit.ly, pessoal aí, se alguém me ajudar a digitar, bit.ly /M maiúsculo, meu novo PIN. Vou repetir, bit.ly, com Y, /meu novo PIN. Pessoal que trabalha com vendas diretas ou marketing multinível, eu tenho uma grande surpresa para vocês. O meu evento ao vivo está confirmado e eu vou dar todos os detalhes e vou anunciar uma notícia incrível nesta terça-feira, nesse link. Obrigado, Amanda. bit.ly /meu novo PIN. bit.ly /meu novo PIN. Entra lá. Se registra para participar e na terça-feira nós vamos estar juntos para uma grande novidade, uma grande notícia que vocês vão ficar muito, muito contentes. Eu vou estar junto com vocês, ok? Nesta terça-feira, às 22 horas, horário do Brasil, 22 horas. Então, você pode ir na sua reunião de recrutamento, pode ir no jantar, pode colocar para dormir as crianças, pode fazer tudo até as 22 horas. E às 22 horas, vamos falar sobre a revolução do multinível. Tem uma grande surpresa para vocês. Nos vemos na terça-feira, 22 horas, bit.ly /meu novo PIN, ok? Pessoal, aprendimos como contar a sua história. Nos vemos no próximo periscópio. Pode ser amanhã, pode ser na segunda-feira. Vamos compartilhar esse periscópio com as pessoas que vocês sabem que precisa. E se você gostou, taca coração, gente. Taca coração, tá bom? Seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Um grande beijo no coração. Nos vemos no próximo periscópio.